Hoje é dia 8 de dezembro de 2024, é o dia da Bíblia. Isso. A Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica, mas sim em ordem de temas. Primeiro tema, Pentateuco. Penta, 5. Teuco, livros. E o primeiro livro de Pentateuco é Gênesis, 50 capítulos. Segundo livro, Êxodo, 40 capítulos. Terceiro livro, Levítico, com 27 capítulos. O quarto, Números, com 36 capítulos. O quinto e último de Pentateuco é Deuteronômio, com 34 capítulos. Isso. O segundo tema são os livros históricos. Os livros históricos são 12. Ele começa em Josué e termina em Esther. Josué tem 24 capítulos. Juízes, 21 capítulos. Né? Josué, Juízes. E depois nós temos Ruth, com 4 capítulos. Depois nós temos 1 Samuel, com 31 capítulos. 2 Samuel, com 24 capítulos. 1 Reis, com 22 capítulos. 2 Reis, com 25 capítulos. 1 Crônicas, com 29 capítulos. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Esdras, com 10 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. E Esther, com 10 capítulos. Aqui estão os 12 livros históricos. Depois, o terceiro são os livros poéticos, que começa com Jó. Jó tem 42 capítulos. Depois vem 150 salmos. Depois vem 31 capítulos de Provérbios. Eclesiastes tem 12 capítulos. E Cântico dos Cânticos tem 8 capítulos. Aqui estão os livros poéticos. Depois dos livros poéticos, nós temos os livros proféticos, que são 17, com 16 escritores. Por que 17 com 16 escritores? Porque Jeremias escreveu Jeremias e Lamentação de Jeremias. E eles são divididos em dois grupos. Grupo de profetas maiores e grupo de profetas menores. Por que profetas maiores? Só por causa da extensão dos livros, mais nada. E os profetas maiores são Isaías, com 66 capítulos, Jeremias, com 52 capítulos, Lamentação de Jeremias, com 5 capítulos, Ezequiel, com 48 capítulos, e depois vem Daniel, com 12 capítulos. Esses são os 5 maiores. Depois tem 12 menores. Quais são os 12 menores? Joel, com 14 capítulos, não, Oséias, com 14 capítulos, Joel, 3 capítulos, e Amós, 9 capítulos. Depois nós temos Obadias com 1 capítulo, Jonas com 4 capítulos e Miqueias com 7 capítulos. Depois nós temos Naum, Abacuque e Sofonias com 3 capítulos, Ageu com 2 capítulos, Zacarias com 14 capítulos e Malaquias com 4 capítulos. Aí olha só essa ordem de temas: Pentateuco, 5, histórico, 12, poético, 5 e profético, 17. Aqui estão os 39 livros do Antigo Testamento. Aí entramos no período de 400 anos, onde Deus não falou, e começamos o Novo Testamento, que tem 27 livros, e ele começa pelos Evangelhos, onde Mateus tem 28 capítulos, Marcos 16 capítulos, Lucas 24 capítulos, e João com 21 capítulos. Depois nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico dentro do Novo Testamento. Ele conta a história da igreja primitiva por cerca de 100 anos. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Depois desse pequeno livro histórico, nós temos as 13 cartas de Paulo. Quais são as 13 cartas de Paulo? Ela começa em Romanos. Romanos tem 16 capítulos, 1 Coríntios 16 capítulos, 2 Coríntios é 13 capítulos, depois nós temos Gálatas com 6 capítulos, Efésios com 6 capítulos, Filipenses com 4 capítulos, Colossenses com 4 capítulos, 1 Tessalonicenses com 5 capítulos, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos, 1 Timóteo com 6 capítulos, 2 Timóteo com 4 capítulos, depois nós temos Tito com 3 capítulos e Filemão com 1 capítulo. Depois nós temos as cartas gerais, que são Hebreus com 13 capítulos, Tiago com 5 capítulos, 1 Pedro com 5 capítulos, 2 Pedro com 3 capítulos, 1 João
com 5 capítulos, 2 João com 1 capítulo, 3 João com 1 capítulo, Judas, 1 capítulo. Depois nós temos, né, a carta profética da profecia, que é Apocalipse, onde se termina todo, com 22 capítulos. E eu termino falando para vocês esses livros da Bíblia com um versículo só, que é o último, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia vai dizer assim, ó: bem-aventurados os que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Deus abençoe a sua família. A minha família deseja bênção para vocês. Vamos lá. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus.